falar um pouquinho sobre esse tema do Salmo 1 e quero que a gente reflita um pouco sobre essa perspectiva bíblica. O livro de Salmos, ele é um pedaço, uma parte da Bíblia que reflete muito bem a natureza humana. Enquanto os livros dos profetas, por exemplo, todos eles narram com muita propriedade a vontade de Deus, as palavras de Deus, a revelação de Deus, o desejo de Deus, enquanto os profetas são a voz de Deus o tempo todo, né? Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, os profetas são a voz de Deus, representam a Deus. Enquanto isso, o livro de Salmos é um livro que narra muito bem, estabelece muito bem, demonstra muito bem a expressão do coração do homem. No Salmos você vai encontrar tudo. Você vai encontrar desabafo, celebração, alegria, medo, tristeza, raiva, desejo de vingança, desejo de morte, frustração, gozo, paz. Você vai encontrar todo tipo de expressão que combina com a natureza humana. E a natureza humana não é espiritual, ela é concreta, ela é tangível. Então o ser humano está sujeito a tudo que acontece ao seu redor. Tem nada que aconteça nesse planeta que não nos atinja de alguma forma. A natureza humana está sujeita às coisas que atingem, a tocam de alguma forma, de algum jeito. E então a gente acaba expressando o que sente, e a Bíblia também vai nos ensinar que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Salmo 1, ele abre o livro com a compreensão, a clareza que Deus dá ao homem com relação à vida, com relação ao tempo, com relação ao futuro e ao caminho das coisas. E então o ser humano entende, a partir da clareza bíblica, a partir da luz das Escrituras, ele entende que para aqueles que amam ao Senhor, para aqueles que se reconectaram com o Criador, sempre haverá um amanhã. O amanhã, para os que creem, não está preso, não está limitado a esta vida terrena. O amanhã, para os que creem, ultrapassam essa vida que a gente leva. Vai para além. E quando eu digo vai para além, eu não me refiro apenas à vida eterna, mas eu me refiro também ao legado, aos frutos, à trajetória, à expressão daquilo que nós somos, daquilo que nós deixamos, as marcas que nós deixamos pelo caminho. Para os servos e servas de Deus sempre haverá um amanhã. Para aquele que não crê, para aquele homem ou mulher que não se reconectou com o Criador, o amanhã é incerto. Sua história, a sua vida, a sua trajetória, o seu legado será levado pelo vento. Vejam como o Salmo ele é bem bacana. Ele reflete exatamente essa clareza. Ele diz: bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Então o salmista ele já começa dizendo o seguinte, que essa pessoa, esse camarada, ele ou ela, é feliz. Porque é uma exceção. São poucos os que se reconectam com o Criador. A maioria dos seres vivos continua desconectado do Criador. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque o próprio Cristo nos ensinou. Ele disse que espaçoso, largo, é o caminho que conduz à perdição e muitos são os que entram por ele. E estreito e apertado é o caminho que conduz à salvação e poucos são os que entram por ele. Então o nosso Senhor,
o Senhor Jesus já disse, já nos ensinou que a quantidade de homens e mulheres que se perde é maior, é bem maior do que a quantidade de homens e mulheres que se reconectam com o Criador. Então o salmista, antes que Cristo encarnasse, antes que Cristo andasse entre nós, o salmista já teve essa revelação, essa perspectiva, quando ele diz que esse é uma exceção. Bem-aventurado, feliz é o homem que não vive dessa forma. E que forma é essa? Que forma de viver é essa que o homem tem? O escarnecedor, o ímpio, o pecador. Que forma de viver é essa? É uma forma de viver desconectada do Criador. E tudo que se desconecta do Criador não tem vida em si mesmo. Para nós que somos cristãos, a vida só existe e só vem do próprio Criador. É o próprio Criador que dá vida ao homem, ao planeta, ao cosmos. Então, desconectar-se do Criador é o fim de toda a existência. Então, feliz é o homem que não se deixa levar, não se deixa conduzir, não se deixa influenciar, não se deixa dominar nem ensinar pelos ímpios, pelos pecadores, pelos escarnecedores, porque eles não têm vida em si mesmos. Por mais que o homem invista todo o seu conhecimento, toda essa sua sabedoria, toda a sua riqueza na literatura, na ciência, na arte, até na expressão do amor, tudo isso é vazio, tem ausência de vida. Tem um texto lá no Novo Testamento que vai nos ensinar a mesma coisa. Capítulo 13 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Ele vai dizer, ainda que eu tivesse a capacidade de doar tudo que eu tenho, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, para que outros pudessem viver, ainda que eu pudesse falar a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. E, obviamente, esse amor bíblico não é o amor humano, não é a caridade, não é a capacidade de ter empatia. Esse amor bíblico é o próprio Deus, porque o apóstolo João vai nos ensinar que Deus é amor. Então, quando a Bíblia fala que se eu não tiver amor, tudo é inútil, a Bíblia está dizendo que se eu não estiver conectado com o Criador, tudo é inútil. Então, tudo é ausente de vida. Não há esperança. A esperança é falha. E esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de crise global, trouxe essa verdade à tona com uma clareza que a gente nunca tinha visto de forma tão tangível, porque nada agora é seguro. Nada agora nos dá nenhuma garantia. Nós não temos certeza de nada. Nós estamos vivendo agora no mundo da incerteza. Tudo que existiu não é mais. E tudo que existe agora, nós não sabemos como será daqui para frente. Nós estamos completamente ausentes, carentes de certezas, de fundamentos. O salmista já tinha entendido isso. Então ele está dizendo o quê? Que feliz é o homem, feliz é a criatura que não se alimenta, que não se deixa influenciar, que não se deixa levar pela perspectiva do ímpio, porque o ímpio ele está desconectado do Criador, ele não tem vida em si mesmo, ele não tem nada para oferecer. A vida do homem desconectada do Criador é como a folha ao vento, como diz a canção. Então, se ele tinha dinheiro, os bancos quebraram. Se ele tinha empresas, as empresas quebraram. Hoje de manhã, eu estive em Campo Grande conversando um pouquinho com o Davi, que é o líder da comunidade aí da Verdade e Graça. A gente conversou um pouco hoje de manhã. Na volta, eu passei em frente ao shopping center ali de Guadalupe, fechado, lacrado. Então, quantas pessoas que até poucos dias atrás, poucas semanas, algumas semanas, tinham a vida seguindo normalmente, trabalhando, ganhando seu dinheiro, agora não tem nada. Não tem expectativa. Isso sem falar daqueles que perderam seus parentes, seus amigos, seus entes queridos.
nesse Dia das Mães, há muito choro também. Choro de mães que perderam seus filhos, choro de filhos que não têm mais as suas mães. Então, o homem desconectado com o Criador, ele não tem esperança, tem ausência de esperança. Agora, o homem conectado com o Criador, ele é comparado a uma árvore plantada. Então vamos pensar nesse texto bem devagar, pedaço a pedaço, né? Ela é uma árvore plantada. E o porquê árvore? A Bíblia fala muitas vezes de plantas, de jardins, de árvores. Ela dá muitos exemplos ligados a essa coisa da natureza, né? A Bíblia fala que nós precisamos estar arraigados em amor. Fala também que nós somos cooperadores da lavoura de Deus. Tem muito disso, né? Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Tem muito dessa coisa de plantas, raízes, sementes jogadas ao solo. Isso quer dizer o quê? Que é algo vivo. O reino de Deus é comparado a algo que tem vida. O homem que teme ao Senhor, ele tem vida em si mesmo. E essa vida não é dele. Não é porque ele é mais sagaz, mais esperto, mais inteligente, mais perspicaz, não. É porque o Espírito de Deus o ressuscitou, nasceu de novo. E ele é comparado a uma árvore plantada junto a um ribeiro de águas. Ou seja, uma árvore plantada num lugar onde existe alimento, irrigação, o tempo todo. Se você é serva de Deus, se você reconectou-se com o Criador, mesmo que você enfrente momentos de grande tribulação, angústia, incerteza, liga a televisão, notícias ruins de todos os lados, de repente, quando você canta uma canção, quando você lê o texto bíblico, quando você conversa com alguém, de repente, quando você menos espera, algo vivo corre dentro de você. Sopro de vida entra no seu coração. E essa é a vida que vem do Criador. Então, a água que corre por dentro de nós não é uma água de um ribeiro comum. É parecido com isso. Essa água, ela vem direto do Criador. A água da vida, que é Cristo Jesus. E essa árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ela dá o seu fruto no momento certo. E suas folhas não caem. Ela não murcha. Ela não morre. Ela tem uma vida duradoura. Isso é muito legal, porque essa coisa de quem cuida de jardim, né, de planta, eu não tenho essa experiência, apesar de que de um tempo para cá eu tenho gostado mais de ver, ler e conversar sobre isso. Mas uma coisa que eu já aprendi com o tempo é que a maturidade das plantas, a maturidade da flora, tem a ver com a capacidade que ela tem de se multiplicar. Você já percebeu que quando chove, por exemplo, fica tudo mais verde, né? As plantas se reproduzem melhor. E a saúde das plantas é a capacidade que elas têm de dar frutos e gerar novas plantas. As árvores crescem, florescem, dão frutos, os frutos caem no chão, dão sementes. E essas sementes geram outras plantas. Ou seja, aqueles que amam o Senhor, que se reconectaram com o Criador, a vida do Espírito de Deus passa pelo seu coração, e quando elas testemunham da sua fé, quando elas compartilham a fé com outras pessoas, mesmo que estejam enfrentando lutas, mesmo que estejam enfrentando situações difíceis, o que é muito natural nesse tempo de tribulação, do seu interior flui a água da vida, e isso deixa o seu fruto. Ou seja, sempre haverá um amanhã. O amanhã pode existir com a gente ou sem a gente. Ele existirá. Mesmo que a gente não resista a esse tempo.
Mesmo que a gente caia diante dessa circunstância difícil, que ela nos leve de alguma forma, pela pressão do tempo, pela crise que estamos enfrentando, mesmo que a gente tombe no campo de batalha, o nosso testemunho, a nossa música, as nossas canções, as nossas orações, o nosso trabalho permanecerá. Sempre haverá um amanhã. Vocês veem, né? Eu cantei aqui no início da nossa live uma música dos Vencedores e uma música do Paulo César, do LOL. Outro dia eu vi uma live do Paulo César. Outro dia não, foi semana passada. Eu vi uma live do Paulo César cantando duas músicas bem antigas. Bem antigas mesmo. Músicas que têm mais de um século. Quando eu cantava as músicas da harpa cristã, essas músicas tinham mais de um século. Na Reforma Protestante, a gente canta lá o Castelo Forte. Esta música tem mais de 500 anos. Como podem essas canções, orações, textos, livros, testemunhos nos alcançarem aqui? Porque a obra, a história, a vida pertence ao Criador. Então sempre haverá um amanhã. Haverá um amanhã de verdade, eterno, porque todos os que confiam no Senhor viverão com Ele eternamente. Quando nós perecermos, o nosso corpo será restaurado. É assim que nós cremos. É isso que a Bíblia diz para os cristãos. Os cristãos creem na ressurreição dos seus corpos. Então, quando nós morrermos, nós ressuscitaremos e teremos um corpo novo. Mas enquanto esta ressurreição não acontecer, neste plano que nós estamos aqui, os vivos seguirão o seu legado e sempre haverá um novo amanhecer. E isso é muito bacana no texto bíblico, e é aqui que eu quero terminar a nossa reflexão de hoje, porque o texto bíblico acaba nos ensinando sobre o amanhã em três perspectivas. Primeiro, o amanhã existirá para nós que estamos aqui, nós que estamos vivos, enfrentaremos um dia de cada vez, todos os dias, e quando a noite virá e o sol surgir, as misericórdias do Senhor se renovarão, ainda que não haja esperança, porque o homem comum não tem esperança, o Senhor nos renovará de alguma forma, é como se fosse um milagre diante dos nossos olhos. Então há um amanhã, haverá um amanhã nessa perspectiva que nós estamos vivendo. Haverá um amanhã para os que prosseguirem, porque mesmo que a gente passe, mesmo que eu desapareça, nossos amigos, nossos filhos, nossos netos prosseguirão. Então haverá um amanhã para eles também. Mesmo que o mundo seja extremamente abatido neste momento, ele se reerguerá, porque o mundo não pertence às nações, nem aos seus governantes, nem ao inimigo das nossas almas. O mundo não pertence à natureza, o mundo pertence ao Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina, e o próprio Deus afirmou: minha é a terra e a sua plenitude, e tudo o que nela há. Tudo pertence ao Senhor. Tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor. Então, nenhum governante ou cientista ou líder religioso vai definir o futuro. O futuro está nas mãos do Deus Onipotente. Muito legal, a certeza bíblica. Então, se nós ficarmos, haverá amanhã para nós. Se nós passarmos, haverá amanhã para os que ficarem. E quando a última geração chegar ao fim, e quando o último minuto da última hora chegar, haverá amanhã para todos os que creram. Porque Cristo nos ensinou que todos os que creem nele
ressuscitarão no último dia e viverão com ele para todo sempre, por toda a eternidade. Então sempre haverá amanhã, sempre haverá um amanhã. E essa esperança, ela está no coração daqueles que creem, ela não está no coração daqueles que não creem. Porque os que não creem não entendem. Ela está no coração daqueles que creem, daqueles que amam o Senhor, daqueles que confiam na sua presença. E essa certeza, ela transborda, ultrapassa o tempo e abençoa a todas as pessoas, por todas as gerações. Ela nos dá força, porque se nós cairmos de alguma forma, esta força, esta graça de Deus, ela nos ergue e nos faz seguir segundo a grandeza. Então eu quero terminar essa live desejando a você uma semana tranquila, abençoada, para que você tenha força, para que eu e você tenhamos forças para enfrentar o amanhã. E quando a pessoa que estiver ao meu lado estiver passando por um momento de fraqueza, eu então vou compartilhar com ela a minha fé, para que ela se fortaleça. E quando ela se fortaleça, e quando ela estiver melhor, ela vai compartilhar a sua fé comigo, para que eu me fortaleça. E juntos, nós nos fortaleceremos. Às vezes eu estou mais fraco, você está mais forte. Às vezes você está mais forte, eu estou mais fraco. Às vezes nós estamos fracos e alguém mais forte se junta a nós. Às vezes nós estamos mais fortes e ajudamos os que estão enfrentando momentos de fraqueza. Seja como for, não temeremos. Sentiremos, até sofreremos, mas não temeremos. Porque para os que creem, sempre haverá um amanhã.